A Ruth Adriana, ela fez um bom apanhado aí com muita informação, né, sobre o que seria essa cabala mais tradicional, essa linha que foi, como ela bem disse, não é judaica, né, mais correto seria hebraica, mas que hoje um braço do judaísmo utiliza de forma ritualística, de forma prática no dia a dia, né, e para eles fazem parte de um modo de vida. A gente pode talvez fazer uma aproximação, né? Não estou falando que uma coisa é igual à outra, mas como é se viver a yoga na Índia. Aqui, o que se fez foi uma espécie de apropriação da yoga como uma série de exercícios práticos, né? Alongamentos, associado a algumas meditações, algumas posições. E na Índia, a yoga é uma forma de enxergar a vida, é uma forma de você agir e reagir no mundo, né? Você tem rituais da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Eu entendo, conversando com cabalistas, né, e pessoas interessadas, estudiosos, assisto diversos vídeos de rabinos na internet, eu entendo, mesmo não tendo essa prática, que a cabala é similar, né? Então, e aconteceu algo similar ao que aconteceu a yoga. Hoje, você ir para a academia fazer power yoga, 1 hora, fazer exercícios em posições de yoga, isso se afastou muito da essência do que é a yoga, né? Da mesma forma que a cabala popstar, né? A cabala que ficou famosa por uma série de pequenos rituais que as pessoas fazem, mas desconsiderados do todo, se afastam um pouco da essência do que é ser um cabalista, né? Aí o que eu brinco de o cabalista raiz e o cabalista Nutella, né? Eu não sou um cabalista profundo, né? Eu estou iniciando meus estudos de cabala há pouco tempo atrás, né? Há uns 2 anos que eu começo a ler, principalmente através da influência do Newton Bonder, que é uma pessoa formidável, assim, né? E seus livros são muito complexos e muito profundos. E Alma e Moral foi também o primeiro contato, e depois a própria Adriana e muitos outros, através da internet ou de outros contatos, eu fui entrando, né, em contato com o que seria, e vi o que seria realmente a essência da cabala. Pegar só a árvore da vida e chamar isso de cabala é uma redução, né? É um reducionismo, e muitas vezes as pessoas começam também a fazer um monte de aproximações que às vezes não cabem, né? Mas aqui eu vou falar um pouquinho sobre a psicologia analítica, um estudo analítico sobre a cabala, né? Eu coloquei aqui um estudo arquetípico. Primeira coisa é a gente entender o que é um estudo arquetípico, né? Uma pessoa que se dedica à psicologia analítica, normalmente é uma pessoa que se dedica ao estudo dos símbolos, de diversas correntes filosóficas, né? De diversas correntes religiosas também, que, através dos seus símbolos, praticam os seus rituais, sejam, né, filosóficos ou religiosos. E esses símbolos, eles têm uma essência que pode ser observada em paralelo a outras práticas, né? A outras culturas. Isso, então, o arquétipo seria uma espécie de essência primordial, né? Arqué vem de arca, vem de útero, aquilo que abarca, né? Typos, né? No grego. Tipos, modelos, né? Então, seria uma espécie de modelo primordial. E na cabala, principalmente, e aí a gente pode olhar ali através do estudo das Sefirot, uma série de modelos primordiais, né? E dá para fazer muitas e muitas e muitas ampliações. Vocês viram só pela quantidade de slides e de letras hebraicas e de coisas que dá para se tirar ali da astrologia até a rituais práticos, né, de meditações.
seria necessário anos, né, de cursos para estudar uma infinidade de possibilidades ali que a gente pode tirar daquela árvore da vida. Aqui eu vou fazer uma comparação com outras culturas. E quem a gente pode entender historicamente que começou, ou pelo menos que se tem registro, né? Se fez antes, a gente não tem muito como saber. Mas foram os hermetistas, né? O hermetismo, ele é atribuído a um grande mestre, né? Alguns diziam até que era um deus, Thoth, né? Do Antigo Egito, mas outros chamam de Hermes Trismegisto, né? O Hermes 3 vezes grande, era aquele escrivão, o velho sábio, aquele que buscava o conhecimento e propagava o conhecimento. E você tem um tratado que eu tenho em casa chamado Corpus Hermeticum, com diversas características dessa filosofia, né? Uma pequena parte do Corpus Hermeticum veio ser compilado mais modernamente como o nome de Kybalion, né? Onde tem os 7 princípios universais. Ali tem, como já citado pela Adriana, uma série de princípios cabalísticos, né? Todos os princípios, todos os 7 princípios universais apontados ali no Kybalion podem ser observados na árvore da vida. Entendendo que a árvore da vida ali é só uma forma de um esquema que a gente pode filosofar sobre diversas facetas do ser humano, né? Então, o que eu estou chamando aqui de cabala hermética? De uma forma simplista, né? É uma abordagem esotérica que combina princípios da cabala judaica com filosofias e práticas da tradição hermética, a alquimia, o misticismo cristão e outras correntes esotéricas. Ela é uma síntese de várias tradições ocultas e busca explorar a natureza do universo, da divindade e da consciência humana por meio de símbolos, correspondências e práticas mágicas, né? As práticas mágicas se dão através de rituais. Agora, nós não vamos entrar em nenhum aprofundamento de nenhuma dessas culturas que eu vou trazer aqui. Qual é o objetivo? O objetivo é mostrar que em diferentes épocas da história da humanidade, em diferentes culturas, inclusive culturas muito distantes geograficamente uma da outra, a gente observa esses determinados padrões arquetípicos. E aqui é fundamental para a gente entender como que eu me aproximo da essência de um arquétipo. Porque se eu fico só com uma referência, se você pegar, por exemplo, uma religião é cheia de dogmas. Uma tradução livre do dogma é a coisa como ela é, né? Uma coisa que é inquestionável, uma coisa que é uma verdade absoluta. Se você é fiel em alguma religião, é preciso, é necessário acreditar naqueles dogmas para você ser praticante daquela religião, né? Você não pode questionar aqueles dogmas. Agora, num estudo mais livre, histórico, né, e dentro de uma pesquisa, a gente observa que aqueles dogmas têm uma origem simbólica, né? Eu, enquanto estudioso, né, da doutrina cristã, por exemplo, eu entendo o dogma da virgindade de Maria, né, como um símbolo que é preciso para que o Filho de Deus nasça, que não haja uma concepção terrena, profana, mundana, né? Então o filho não poderia ser de José, o filho tem que vir de Deus. E eu preciso acreditar nisso se eu estou dentro desse conjunto de dogmas. Agora sim, você tem diferentes formas de abordar isso, né? Enquanto fiel, você pode simplesmente acreditar nisso e entender até historicamente que foi assim, ou você pode observar isso dentro de uma característica simbólica, né? De uma virgem, que é uma grande mãe, né? Que é uma espécie de matriarca também, que concebe o filho desse Deus primordial, e dali nasce
aquele que vai salvar a humanidade. Isso é um padrão arquetípico, né? E não é só no cristianismo que a gente vê esse padrão. A gente vê esse padrão em diversas histórias, diversas religiões. Se a gente pegar um pouquinho antes ali, um pouquinho assim, uns milênios antes, na história do Egito, você tem a concepção de Horus, né? Muitas pessoas fazem paralelos de pesquisa, né, de Horus com Cristo. Ou mesmo na cultura grega, Dionísio. Por quê? O Horus, ele nasce, né, de uma concepção onde Osíris tinha sido despedaçado e não acharam o falo dele. Então, quando ele se relaciona, a partir daí, então, ele é o deus dos mortos, né? E quando ele se relaciona com Ísis, há o nascimento de Horus, aquele com a cabeça de águia, né? E Horus, então, seria uma espécie do que vem salvar, né? Do que vem ali, e ele inicia toda uma nova era histórica no Egito, inclusive. É um movimento diferente que acontece. Assim como acontece um movimento histórico diferente dessa linha farisaica que vinha até então, né? E Jesus vem quebrar uma série de paradigmas, né? Horus vem quebrar uma série de paradigmas. Dionísio vem quebrar uma série de paradigmas. Dionísio também era uma espécie de deus despedaçado, né? Que quando sua mãe está grávida, os titãs vêm a mando de Hera e despedaçam todo o corpo dela. Zeus pega o feto de Dionísio, abre a coxa e termina de gestar Dionísio nas coxas, né? E aí nasce Dionísio, e Dionísio é esse deus transgressor, né? Essas comparações eu faço, e a gente faz muito dentro da psicologia analítica, não para desrespeitar nenhuma religião, né? Não para questionar a fé de ninguém. Isso não tira valor nenhum, de forma alguma, né? Inclusive, até mesmo os padrões arquetípicos se repetem na história, né? Se repetem o tempo todo. E isso é que é fazer um estudo arquetípico, pegar diferentes histórias, perceber padrões similares e fazer comparações. A questão da cabala hermética é o que consiste, né? Consiste em estudar símbolos e fazer correspondências, e ela fica livre, porque os cabalistas que vêm desse braço, né, hebreu, eles vão pegar a Torá e eles vão associar os nomes de Deus, os planetas, tudo ali dentro de uma concepção mais relacionada aos judeus, né? A cabala hermética, ela transcende isso, ela não está presa a essas correspondências. Então, ela vai fazer um monte. Você vai pegar relações da cabala, onde as sefirot, você tem associações com deuses gregos, por exemplo, né? E quando a gente faz essas aproximações, a gente só pode fazer dentro de um referencial que eu deixo pré-estabelecido. Olha, eu estou olhando aqui essa característica, né? Se eu estou olhando, então, Netzah, e eu entendo que é a beleza, a deusa Afrodite é a deusa da beleza grega. Quais são as características da deusa Afrodite? Como são os mitos da deusa Afrodite? Eu consigo perceber, de certa maneira, uma essência de Afrodite em Netzah, mas eu não posso reduzir Netzah a Afrodite, né? Então, essas aproximações, elas não são deterministas, elas só são... elas têm que ser feitas dentro de um princípio claro do referencial que eu estou escolhendo, né? E pode não servir para outros aspectos. Então, assim, essa é uma característica. Sincretismo religioso e ritualísticas, né? Então, eu posso, como eu acabei de falar, né? Quando eu pego uma sefirá e relaciono a uma deusa grega, eu estou fazendo um sincretismo. Quando relacionam uma orixá como Iemanjá à Ave Maria, é um sincretismo, né? Essencialmente, não é a mesma coisa,
culturalmente não é a mesma coisa, né? A ritualística não é a mesma coisa, mas na essência da Ave Maria com o Iemanjá tem características da Grande Mãe que a gente emparelha, né? E faz esse sincretismo. O sincretismo, a priori, não é para desrespeitar nenhuma religião. Né? Só que muitas pessoas se sentem desrespeitadas. E é por isso que eu estou fazendo esse parênteses aqui de forma bem clara, porque esse não é o objetivo. Né? E alguns são até bastante difíceis de se fazer, como eu vou fazer daqui a pouco. Mas, de novo, eu estou colocando aqui dentro de um processo respeitoso de uma pesquisa simbólica, né? De aproximações e emparelhamento dentro de um estudo arquetípico. E os rituais visam a busca pela união divina e desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, isso compõe o que seria a Cabala hermética, né? Que ela transcende um pouco o escopo das crenças e das práticas e dos estudos judaicos. Né? Elas vão fazer essas aproximações. O símbolo da árvore é um que eu peguei, escolhi, são vários e vários símbolos, então o símbolo que eu escolhi aqui é o símbolo da árvore porque, inclusive, ele é utilizado como o símbolo da árvore da vida, né? Na Cabala tradicional. Então vamos passar um pouquinho na história, passear na história e observar como que outras culturas também utilizaram para relacionar o sagrado ao símbolo da árvore. O primeiro símbolo que eu trago aqui é a iluminação de Buda. Né? No budismo, você tem a árvore Bodhi. Diz a lenda de Buda que ele peregrinou e passou por diversos lugares e teve mestres, experimentou diferentes filosofias da época. Né? Ele nasceu na Índia e ele era um príncipe, ele abdicou de tudo, abdicou de toda a sua riqueza, de todo o seu futuro enquanto monarca e foi tentar, de alguma forma, descobrir um sentido para a vida dele quando ele entrou em choque com a doença, a morte e o envelhecimento. Que o pai dele fez questão de afastá-lo de tudo isso para que ele vivesse só na abundância e ele não quisesse seguir esse caminho que já tinha sido profetizado. Então ele nega tudo isso, ele vai, quando ele entra em contato com esses três fatores, e ele se cansa, porque ele peregrina tanto que uma hora ele fala, não quero mais procurar em nenhum lugar fora, eu não quero buscar mais nenhum guru, eu não quero, eu cansei. Né? Então ele se senta na frente de uma árvore, que ficou conhecida como a árvore Bodhi, e ele então ali vai meditar, e ele decide, eu vou meditar até chegar aonde eu preciso chegar. Então, assim nasce a lenda do primeiro Buda, do iluminado. Né? O nome desse príncipe era Siddhartha Gautama. Né? Buda não é o nome dele, Buda é um status, vamos dizer assim. Né? E ele se ilumina, e nesse processo ele é testado. Uma série de coisas, e ele se mantém inabalável, e ele atinge a iluminação. E esse ser iluminado é esse ser que transcende a materialidade. É um ser que se torna espiritual. Né? É aquele que, também para usar uma metáfora budista, ele atravessou o rio. Quando você atravessa o rio, é como se você passasse por uma nova existência, uma nova forma de existência. Só que tem no budismo também o símbolo daquele que se chama Bodhisattva, que inclusive o Buda foi o primeiro, o Gautama, o príncipe Gautama. Ele volta para ajudar outras pessoas a atravessarem rio. Esse é o Bodhisattva. Então esse é um símbolo daquele que alcançou um lugar e quer voltar para que outros possam. Quem explorou essa metáfora é o próprio Platão, na caverna de Platão. Né? Quando um prisioneiro se solta, ele vai, ele enxerga a luz, que é uma representação desse mundo imaginal, platônico, né? Perfeito, belo, ele volta, mas ele não consegue se comunicar com os prisioneiros. Né? Platão sugere, inclusive, que esses prisioneiros iriam matar esse prisioneiro que viu a luz.
Assim como, historicamente, se diz que tentaram assassinar Buda várias vezes, porque ele causava incômodo, né? Ele falava de uma forma de experiência diferente. E o que a gente pode, o que se fala, né, em algumas escolas budistas sobre a árvore Bodhi? As raízes representam a base sólida dos ensinamentos budistas, o tronco simboliza a força e estabilidade necessárias para alcançar a iluminação, os galhos representam os diferentes caminhos espirituais que levam à sabedoria, as folhas representam o florescimento da compreensão e o desabrochar da consciência, e os frutos simbolizam os frutos do caminho espiritual, como a compaixão e a sabedoria. Eu estou preparando um caminho aqui para a gente chegar lá na árvore da vida, dos cabalistas, né? Mas vocês já conseguem perceber com a apresentação, né, que foi trazida que existem algumas semelhanças? A gente, obviamente, não está falando da mesma coisa, mas a gente está usando o símbolo parecido, a árvore, e a gente consegue perceber aqui algumas similaridades, né? As partes da árvore representam, de certa maneira, alguns aspectos da vivência e da experiência humana. Na alquimia, se vê diversas vezes o símbolo da árvore, mostrado de formas diferentes, mas é comum se mostrar o sol acima da árvore e embaixo a lua, né? E os alquimistas, eles utilizam símbolos de diversas tradições filosóficas e eles usam abundantemente símbolos cabalistas. Os símbolos dos planetas, né, algumas vezes até letras hebraicas, eles utilizam os elementos que são encontrados também ali na árvore da vida, e cada imagem alquímica, ela traz tantos símbolos que muitas vezes, se eu pegar só essa imagem aqui, a gente poderia expandir e ficar o dia inteiro falando só dela. Vamos pegar cada um desses, aqui está um pouco ruim, que está pequena a imagem, mas tem símbolos em cada um desses círculos, tem o número de círculos, ele é simbólico também, tem os anjos aqui, tem o sol, tem o firmamento, né, descoberto, descortinado aqui pelas nuvens, tem uma árvore carregada de frutos, cada fruto desse tem um símbolo de um planeta, nessa linha de cima, e na linha de baixo tem um símbolo dos elementos químicos conhecidos na época, né? Aqui você tem a lua e o sol entrando numa capela se casando, é o casamento da lua e do sol, né? Hierosgamos seria um dos nomes. E os alquimistas, eles utilizavam diversos nomes simbólicos para mostrar diferentes aspectos das facetas das experiências humanas. E onde entra a psicologia analítica nisso? O Jung, o tempo todo, ele estava se referindo a essas imagens para fazer paralelos com aspectos do psiquismo humano. Como o psiquismo humano funciona, a consciência e o inconsciente. A consciência representada pelo sol, o inconsciente representado pela lua, né? Ânima e ânimos são dois arquétipos primários e principais que juntos formam uma espécie de yin e yang do taoísmo, né? Eles representam a totalidade. Esses dois lados, luz e sombra, quando juntos, eles representam a totalidade. A psicologia analítica, ela entende então que nós temos uma faceta consciente, que eu posso olhar onde a luz alcança e eu posso descrever o que está ao alcance da minha consciência. Mas eu sou movido e eu ajo muitas vezes por questões que eu não posso enxergar com esses olhos, né? Eu preciso fazer um mergulho dentro de mim. Uma das provas disso para Jung é o próprio sonho. Eu não crio os meus sonhos chegam até mim. Para usar a filosofia cabalista, eu recebo um sonho, né? O faraó recebeu sonhos para o seu povo. José interpretou esses sonhos. José ajudou, então, essa comunidade. Um líder, muitas vezes, sonha para o seu povo. E eu, enquanto indivíduo, sonho para a minha vida. Quem é analista junguiano, então, olha para os sonhos e tenta enxergar esses padrões, esses símbolos,
para observar, poxa, aqui o seu sonho talvez esteja sinalizando que se você seguir esse caminho que você está seguindo, você pode se dar mal, né? Presta atenção. Ou pode mostrar aí também coisas que estão veladas e que podem ajudar no seu processo. Uma outra cultura que utilizou a árvore como um grande símbolo é a cultura nórdica. E essa árvore aqui chama Yggdrasil. A Yggdrasil, ela tem 9 mundos, que são representados como esferas também, ao redor dessa grande árvore, né? E aqui você tem diversos reinos. Na parte do fundo você tem Helheim, que é o reino de Hela, que é a rainha dos mortos. E para os nórdicos, aqueles que vão para esse mundo, né, que não tem a ver com o mal necessariamente, mas também tem o espaço em Helheim, que é o lugar dos castigos eternos. Né? Assim como no Hades dos gregos, tem também o Tártaro, que é o lugar dos castigos eternos. Mas não é um lugar só de danação. São aquelas pessoas que morreram de forma ordinária. Né? Para os nórdicos, para você ter uma morte gloriosa, você tinha que morrer em guerra, morrer no campo de guerra. Né? Por isso que muitos, às vezes, doentes, iam e chamavam alguém para duelar, para que essa pessoa matasse ele e ele tivesse dignidade, porque esse que morresse guerreando, ele ia para o Valhalla, né? Para o céu dos nórdicos. E ali ele ia banquetear-se com Odin. E ali ele teria também acesso às valquírias. Então seria uma espécie de céu glorioso. Né? Os que morrem de forma ordinária, tropeçou ali, caiu e morreu, vai para o Helheim. Né? Não é digno do Valhalla. Né? Aquele que foi fraco, aquele... E é claro, tem uma filosofia por trás disso. Esses povos, eles viviam da guerra. E eles precisavam de guerreiros. Né? A gente consegue entender a lógica disso. Mas isso não reduz. Né? Isso não acaba com o mito. Né? Niflheim é um lugar de neblina, gelo, né, névoa. Jotunheim é a terra dos gigantes. Vanaheim, Não, essa é a terra dos Vanir. Nidvalir é a terra dos anões, perdão. Midgard é a terra dos homens médios, né, a Terra-média. Quem leu O Senhor dos Anéis, ele teve várias influências da filosofia nórdica, para dar nome àquelas espécies, né, os elfos, os anões, os hobbits. Os hobbits não têm um reino aqui, né, mas os outros têm. Os elfos, eles vivem em Alfheim. Né? Muspelheim é a terra do fogo, né, dos gigantes de fogo. Vocês percebem que isso era as forças da natureza. Né? Eram elementos da natureza que eram grandiosos e que facilmente matavam os seres humanos. Né? Asgard era a terra dos deuses e ela fica na copa das árvores. Aqui você tem uma águia que observa tudo, que também é um símbolo de Odin, que é o grande deus dos deuses. E aqui você tem uma serpente que rói as raízes da árvore Yggdrasil. E você tem um esquilo que fica subindo e descendo, que é uma espécie de comunicador que fica trocando insultos entre a águia e a serpente. Né? Então eles têm toda uma cultura que traz vários símbolos que a gente pode ver também em outras culturas. A serpente pode ser facilmente traduzida como a serpente do paraíso. Né? A árvore como a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Onde traz tudo que se pode conhecer e isso serve como um aviso. Se você comer desse fruto, você vai ser expulso do paraíso. Né? Vários contos, vários mitos trazem lições, né? Trazem informações muito sábias, que se a gente traduzir através dos símbolos, a gente vai ver que não é só uma ou outra religião ou cultura que trazem símbolos assim. O caduceu, ele é um símbolo carregado pelo Hermes, o deus grego. Deus Hermes é aquele que vai no Hades, que fala com os humanos, dá várias mensagens, e é aquele que vai até o Olimpo, que é o mundo, uma espécie de Asgard dos nórdicos. Né? E ali você tem Zeus, paralelo a Odin.
Percebe? Quanto mais você vai fazendo comparações, quanto mais referências você vai tendo de diferentes culturas, mais vocês vão vendo que dá para fazer diversas aproximações. E isso é que é um estudo arquetípico. Né? E Hermes é aquele que faz, às vezes, do esquilinho que eu acabei de falar. Né? Quando Zeus quer mandar um recado para uma humana que ele deseja cortejar, ou para um herói que ele deseja ajudar, ou para alguém que está infringindo as leis do Olimpo e ele quer alertar, é Hermes que ele manda. Né? Quando os humanos querem se comunicar com os mortos, eles pedem para Hermes que mandem mensagens. Então, Hermes é o mensageiro. E por que ele traz, então, o caduceu? O caduceu é um dos símbolos que a gente pode também associar aí à árvore da vida. Às vezes, ele vem com 7 encontros aqui, no bastão, né, que tem asas na parte de cima, e são 2 serpentes, às vezes 3. O 3 representa os 3 mundos. O 7 vai representar aí as 7 esferas que a gente pode entender como, daqui a pouco vou trazer os chakras. Né? Os chakras vão representar áreas de atuação humana. No hinduísmo, né, como eu falei, quando a gente usa assim, o termo hinduísmo, é muito amplo. Né? Alguém poderia olhar, até como essa palestra vai ficar gravada, e falar assim, pô, ele está usando o hinduísmo aí, mas na verdade quem acredita nisso não são todos os povos indianos. E realmente, hinduísmo é uma generalização, às vezes até para um monte de culturas que pensam coisas similares. Né? Mas, então eu quero deixar claro aqui que eu estou falando de forma genérica. Né? O hinduísmo ele é amplo, inclusive o hinduísmo abarca talvez milhares de religiões. A Índia é o lugar que tem mais religiões por metro quadrado que existe na face da Terra. Né? Então, eu estou aqui entendendo que a tradição hinduísta é dentro de um conhecimento genérico, tá, gente? Mas dentro desse conhecimento genérico, eles enxergam que o ser humano traz em si vórtices de energia. E eles estão ligados a uma série de características e que tem relação à posição que ocupa no corpo. Então a gente tem aqui o chakra básico, o chakra raiz, que está relacionado à sobrevivência. Né? A gente tem esse chakra sexual, que está relacionado à reprodução. O chakra do plexo solar, que está representado ao poder e às relações horizontais, as relações humanas. Né? Nós estabelecemos hierarquias nas relações humanas. É através dessa esfera que a gente usa essa energia segundo o hinduísmo. O anahata está relacionado às emoções, né? O amor, é o chakra cardíaco. O chakra laríngeo é o da comunicação. E o chakra frontal é o da intuição, do terceiro olho, né? O da visão para dentro. E o chakra coronário é o chakra relacionado à espiritualidade. Uma das imagens utilizadas como símbolo é a flor de lótus, que nasce dos campos lamacentos, né? E ele chega a buscar a luz e se desabrocha como uma flor muito bela, né? Que busca o sol. Então, o caminho que a semente faz, né? Para desabrochar e chegar até a luz seria o caminho que a energia passaria para chegar até o chakra maior. E aqui não há hierarquia entre os chakras segundo essa visão hindu. Todas essas são esferas da vivência humana e todas elas são necessárias. Se a pessoa ficar só ficar concentrada em práticas religiosas, buscando a espiritualidade, ela vai negligenciar esses chakras inferiores. Inferiores não por ser ruins, né? Só porque eles estão na parte de baixo do corpo. E se você não cuida dessa parte, você adoece. Então você vai ter diversos tipos de problema. Né? Para o hindu, você tem que observar cada uma dessas áreas e trabalhar de acordo com a sua constituição, com a sua índole, né, com a sua personalidade. Algumas áreas vão ser mais fáceis que outras. E isso vai variar muito de personalidade, né? Muito de indivíduo para indivíduo.
Esse é um sistema, então, que a gente pode também pensar em aproximações com as Sefirot, né? A árvore da vida que traz ali características em cada uma dessas esferas. Aqui a gente chega na árvore da vida propriamente dita, né? Se entende, então, nessa cultura que há 3 planos sutis. Desses 3 planos sutis vem uma emanação divina que chega até a coroa. A coroa é Keter, ela ainda não toca o humano, né? Ela ainda é uma espécie de esfera sutil, né? Uma esfera espiritual. E a emanação, então, ela vai descendo naquela forma que a Adriana trouxe do relâmpago, né? Essa esfera, então, ela vai chegar até Malhut, mas a gente vai vir aqui, né, para Horma, a gente vai vir para Binah. Da'at é aquela esfera que ela disse que é o do véu, né? Então a gente não fala em Da'at, mas está implícito. É uma espécie de arcano que perpassa todos os outros, né? Então a gente vai para Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod, Malhut. A gente tem a emanação que chega até o plano terrestre. Vocês observaram que na árvore Bodhi a gente também tinha uma espécie de entendimento que as raízes estavam relacionadas às questões mais próximas do material e os frutos, a copa, os galhos representariam uma parte mais espiritual. Quando eu trago agora há pouco esse sistema hindu, aqui também, a parte de baixo, a parte que toca o chão, que me conectam, são como as raízes. Tem a ver com a parte material. Os 3 chakras inferiores, eles vão ter a ver com a parte material. O Anahata, ele vai ser essa parte da emoção, do coração, que é a união dos planos superiores com os planos inferiores. Uma associação na árvore da vida é a própria Tiferet, que recebe, que faz a harmonia tanto dos pilares laterais quanto dessas energias de baixo e de cima, né? Ela está exatamente no centro da árvore da vida. Uma das aproximações, né, que seria o próprio Cristo, né, que Jung ele vai trazer também como a ideia do antropos, né, como a ideia do andrógeno, como a ideia daquele que integrou luz e sombra. Tiferet seria essa esfera, e aí dentro de uma visão, né, hermética, não dentro de uma visão necessariamente cabalista, tradicionalista, né? E vocês vão ver, quem estuda Cabala às vezes fica um pouco confuso, porque dependendo da referência que a pessoa está utilizando, ela vai falar uma coisa que contradiz outra diretamente. E você vai pensar, mas isso não era isso? Por que agora ele está falando que é esse outro? Porque você tem que ver o referencial que está sendo utilizado, né? E isso causa muita confusão no estudo da Cabala. Por isso que a Adriana falou que você tem que ir pelas bases, normalmente ter um acompanhamento, alguém que vai te ajudar. E na Cabala Hermética você vai por conta e risco, né? Porque a Cabala Hermética é uma Cabala que faz essas aproximações e você tem que ficar atento se a aproximação que você está vendo, ela está trazendo um referencial claro para você. Porque senão você vai ver Tiferet é isso, e você vai ver um outro livro que fala Tiferet é algo diferente disso. Mas, não, vai fazer sentido porque aqui ele está falando da relação, então, que Tiferet tem com esse triângulo. Quem faz isso é a John Fortune, por exemplo. A John Fortune ela tem um livro chamado Cabala Mística. E ali ela vai fazer diversas relações com esses caminhos, com esses triângulos que vocês veem aqui, que são vários triângulos, né? E dependendo do referencial de como essa esfera está se relacionando com esses outros planos, ela vai ter uma função. Então você tem essa espécie de emanação e cada uma dessas esferas vai representar aspectos da experiência humana. Similarmente, mas não identicamente, ao que a gente viu ali nos chakras, né?
esse daqui, dos sistemas que eu conheço, não conheço todos, mas é o mais complexo que tem, de quantidade de ligações que se podem fazer. Você pode passar muitos anos estudando essas relações aqui, né? Aqui eu peguei uma passagem da revista Morachá, edição 29, é uma revista judaica, né, de cultura judaica e cabalística. Segundo o Zohar, Deus deu forma e conteúdo à sua criação através das 10 sefirot. Toda a realidade, tanto espiritual quanto material, é criada por meio destas que são vistas como forças fundamentais, recipientes da atividade de Deus. As sefirot são canais através das quais a energia divina flui, permeia e se torna parte de cada coisa que existe, criando assim uma corrente espiritual que liga e vivifica todas as coisas, impregnando-as da essência divina. As leis que regem o fluxo dessas energias foram estabelecidas durante o processo da criação, que pode ser vista como uma progressiva transformação de níveis de energia espiritual. Nesta progressiva transformação foram criados universos espirituais paralelos, sendo o nosso mundo o último dessa corrente, Malhut, né? Aquela que está relacionada a onde a gente pode falar sobre a consciência, né? Ao ego, né? Caminhos, esse caminho do relâmpago já foi colocado, né? Dentro de algumas tradições é possível enxergar também o caminho da serpente. O relâmpago, ele vem, né, a força divina que emana e vem. Embora a gente saiba que o relâmpago, ele muitas vezes se junta, né, a energia da terra com a energia do céu. Mas a concepção originária era que descia, né? Os povos antigos todos entendiam que tinha os deuses do trovão. Você tem Thor, é um deus do trovão nórdico. Você tem Zeus, que é o deus do trovão dos gregos. Você tem Tyr, que é o deus do trovão dos germânicos. Né? Você tem vários deuses do trovão. E a ideia era, quando você ouve esse barulho, você vê esse raio, você irritou os deuses de alguma maneira. Né? E esses deuses estão ali jogando raios e fulminando. Né? Platão traz do banquete a ideia de que os homens eram seres perfeitos, eram andrógenos, e isso ameaçou a onipotência de Zeus, e Zeus então jogou seus raios sobre esses seres e mandou Apolo costurar, né, esses seres para eles serem seres separados e que fossem correr um atrás do outro. Aqui a gente tem um símbolo que a gente vê no Yin Yang, né, a gente vê em Anima e Animus do Jung, a gente vê em diversos conjuntos simbólicos. E a serpente, ela é aquela que rasteja, é aquela que vem do chão. E a serpente sobe, o raio desce, a serpente sobe. Então, uma das visões, de novo, aí porque alguém pode chegar e falar, mas eu vi que o raio também eu posso subir por aqui. Então, veja o referencial. Né? Dentro desse referencial aqui, que inclusive tem um livro que eu vou mostrar daqui a pouco, da Irene Gaad, se entende que a emanação de Deus, então, viria do céu para a terra, e aquele que busca, o caminho do buscador, aquele que quer alcançar a espiritualidade, segue o caminho da serpente, e ele sobe, né, até a esfera superior. E uma das possibilidades também é uma associação com o tarô, onde você vai ver os arcanos maiores. Aqui você vai ter o mago, né? Aí vai vir a sequência deles. Eu não vou entrar por um, senão a gente iria ampliar muito. Chegaria até a 10ª aqui, com a roda da fortuna, e depois você seguiria, a partir da força, passando pelos campos. Você vê que aqui nesse primeiro momento, ele passa pelas esferas. E cada uma dessas esferas, de acordo com a essência dela, você pode perceber paralelos com o arcano maior. Agora, o arcano maior esgota a interpretação daquela esfera? De forma alguma. Aquela esfera transcende e muito o arcano. Mas é possível fazer associações, por exemplo, do mago, do número 1 com Keter, né? Com essa emanação. Primeiro, o mago, ele é o potencial,
é o prestidigitador, né? Aí, a partir daqui, você vê 2, a sabedoria, você vê Horma, você vê a sacerdotisa no tarô, né? Aquela que tem o véu, aquela que traz o livro com o segredo de tudo, né? Mas ela ainda não está no plano terrestre, né? Depois você tem a imperatriz. A imperatriz já traz o cetro, mostrando a ligação com a divindade, mas ela já liga, já faz a ligação com a vida, com o plano mais inferior do que essa espiritualidade. Então, Binah é a que conecta com o próximo triângulo, né? E assim por diante. Hesed é o imperador benéfico, né? Benévolo, se ele está dentro do pilar da benevolência, da misericórdia, né? Ele vai ser aquele imperador que é equilibrado, que é justo. Enfim, dá para se fazer várias associações, né? Vocês estão entendendo, né, essas aproximações. Essas aproximações, elas são referências que nós colocamos, onde a gente consegue ver semelhança, a gente vê padrões. Padrões de manifestação. É assim que a gente enxerga os arquétipos. Os arquétipos, eles não são coisas que a gente pode ver. É muito difícil explicar o que é arquétipo, porque você não tem uma referência. Nós estudamos os arquétipos a partir das imagens, né? As imagens nos mostram referências onde eu posso falar, então, a partir dessa referência. Uma imagem arquetípica é o que eu posso aprender de um padrão. Eu não vejo o padrão é invisível. O padrão, ele se manifesta. Daí o pensamento humano de que esses padrões são como que divindades, né? Para Platão, isso está no mundo das ideias. Né? Tudo que a gente manifesta é só um reflexo do que está no mundo das ideias. Né? Não é a coisa em si, não é aquilo que é puro, eterno, belo, né? Intocável. A gente vai manifestar. Então, quando você pega assim, aquela sequência de tragédias gregas, ali você vai ver inúmeros padrões arquetípicos, né? Inúmeros. Assim como por trás de cada uma dessas cartas. Né? Então, a priori, até eu conversando com a Adriana antes, ela falou que interessante, uma aproximação do tarô com a cabala, mas tarô não tem nada a ver com a cabala. E realmente, assim, na essência, não tem, mas tem tudo a ver também. Né? É um paradoxo. Se você consegue ver os padrões arquetípicos por trás das cartas, você vai ver que tem uma ligação muito ampla, porque tudo é manifestação de padrão arquetípico. Todo esquema que a gente coloca na forma que a gente pode pensar e falar sobre, tem uma imagem arquetípica por trás disso. Né? Agora, há um uso muito errado do nome arquétipo. Né? Principalmente que as pessoas confundem a coisa em si com o arquétipo. E a coisa em si não é, o arquétipo não pode ser tocado, não pode ser apreendido, não pode ser visto. O que você vê é a manifestação do arquétipo, uma imagem arquetípica. Né? A gente vai trabalhar ali com imagens arquetípicas, mas a gente não toca o arquétipo. Né? Tocar o arquétipo, inclusive, seria semelhante àquela pessoa que quer ver Deus. Né? Tem o mito de Semele, que é aquela, inclusive, que é a mãe de Dionísio, que Hera fala, Zeus falou que você podia pedir qualquer coisa para ele, então peça para vê-lo, né? Peça para ele vê-lo em toda a sua magnitude. E aí ela fica seduzida por essa fala, e ela vai e pede a Zeus, eu quero te ver em toda a sua magnitude. E ele fala, cuidado com o que você está me pedindo, porque isso vai te destruir. E ela fala, não, eu quero, por que você não está me dando o que eu pedi? Você disse que eu podia pedir qualquer coisa. E um Deus nunca volta atrás na sua palavra, então ele se mostra com todo o seu esplendor e Semele é fulminada imediatamente. Né? Inclusive daí a gente tem também pensamentos, eu lembro de criança ouvir isso, cuidado, se você fizer alguma coisa que é errado, que é pecado, Deus vai te fulminar com raio. Né? Eu tinha pessoas que faziam terror psicológico dessa maneira.
E vem dessa ideia. Se você quiser tocar o arquétipo em toda a sua luminosidade, que o Jung importa, né, esse termo de Kant, você não tem nenhuma referência para interpretar toda a potência de Deus, né? Então, por isso que há Da'at, e por isso que há um véu que encobre, né? Se você quiser retirar o véu de Ísis e ir mais fundo no caminho do adepto, alquimista, por exemplo, você vai ter que ir se preparando, se preparando, se preparando, se preparando. Uma experiência do próprio Jung. Durante certo tempo, pareceu-me que, só contextualizando, esse daqui é um trecho de Memórias, Sonhos e Reflexões, e Jung teve um problema no coração, um ataque cardíaco, ele foi hospitalizado e foi um dos momentos que ele quase morreu. Então, é quase que isso daqui como se fosse uma experiência de quase morte, né, uma EQM, onde ele estava tendo um estado alterado de consciência no hospital. Só para contextualizar. Durante certo tempo, pareceu-me que a enfermeira era uma velha judia, muito mais velha do que de fato era, e que preparava pratos rituais. Quando a olhava, acreditava ver um halo azul em torno de sua cabeça. Eu próprio me encontrava nos Pardes Reimonim, o Jardim das Romãs, que é uma expressão judaica forte, né, para representar a abundância, a romã como símbolo da abundância, né, como esse rito de fertilidade. E aí se celebrava o casamento de Tiferet com Malhut. Ou então era como se eu fosse o rabino Simão ben Yoshai. Se vocês procurarem, vai estar como Shimon bar Yoshai, né, em hebraico, cujas bodas eram celebradas no além. Era o casamento místico, tal como aparecia nas representações da tradição cabalística. Não poderia dizer o quanto tudo isso era maravilhoso. Eu não deixava de pensar. É o Jardim das Romãs. É o casamento de Malhut com Tiferet. Não sei exatamente que papel eu desempenhava na celebração. No fundo, tratava-se de mim mesmo. Eu era o casamento e minha beatitude era a de um casamento feliz. Aqui você tem um conceito que o Jung utiliza muito quando ele vai falar sobre processo de individuação, né? O processo de individuação, ele fala que o objetivo final é o casamento sagrado. É o hierosgamos que eu falei agora há pouco, né? É a união dos opostos. Também ele utiliza o termo alquímico coniúncio oppositorum, né? União dos opostos. É o sol e a lua, é o masculino e o feminino, ânimo e ânimos, né? Esse casamento sagrado, por que ele representa o caminho final? Porque ele é o caminho para a unidade, o caminho para a espiritualidade. Quando há esse casamento, a coniúncio superior, a última, o ser não é mais um ou outro, ele é a totalidade. Ele é o semelhante ao Adam Kadmon, o Adão primordial, também conhecido como Anthropos ou Arcantropos, né? Que ele vai utilizar todos esses termos em Aion. Eu vou trazer aqui depois um esqueminha para mostrar como que ele entende a complexidade desse arquétipo do self, né? Então, o casamento sagrado que ele se refere ali, de Malhut e Tiferet, seria essa união. Tiferet harmonizaria, então, toda a emanação que chega da divindade e fica concentrada ali, inclusive, como eu falei, em algumas, né, linhas herméticas vão entender. Herméticas, quando eu digo aqui, eu generalizo para todos os místicos que vão estudar a Cabala, que não são só os judeus, né, os que vêm dos hebraicos. Vai relacionar ao Christos grego, né? Porque Cristo, então, seria esse Filho de Deus, a emanação de Deus na Terra. É o que faz a ligação, né? Que os alquimistas entenderiam ali
como a pomba do Espírito Santo, de alguma forma que faz essa conexão, né? A energia que faz a conexão. Tiferet e Malhut seria a emanação da Terra. Então, coloque aqui. Tiferet representa o equilíbrio, a harmonia e a integração das Sefirot. Ela está localizada no centro da árvore da vida e você percebe que ela se liga com todas as outras. Observa que ela se liga com essas, com essas, com essas, com essas, com essas, com essas. Ela centraliza tudo, né? Então ela tem esse poder, né? Toda a emanação se concentra nela. E ali isso vai ser direcionado então para Malhut, né? Malhut é a esfera que representa a manifestação no mundo físico, a concretização das energias e das influências das Sefirot superiores na realidade material, né? Então aqui, o que o Jung estava querendo dizer ali quando esse era o casamento, né? Ele percebeu que na proximidade da morte, ele se aproximava desse símbolo da união dessas emanações espirituais sutis, que são além desse plano, que chegam até esse plano. E ele entra no estado alterado de consciência, né? A experiência espiritual, ela se dá através, obviamente, do corpo, porque o corpo vivencia e percebe, depois fala sobre, mas também através do que nos conecta com o que vai além, com o que transcende. Dentro da psicologia analítica, ele vai dizer que isso é o eixo ego-self. O ego representando, no meu psiquismo, a parte que eu me identifico, é o complexo do eu, da identidade. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Então, assim, o ego vai ser esse complexo do eu, e o self vai ser esse símbolo da divindade, né? Os alquimistas utilizavam um termo em latim chamado imago Dei, a imagem de Deus. Então, o Jung, pegando essa referência, ele fala: o self é como se, não é idêntico, né, mas é como se fosse a manifestação do conceito que a gente consegue aprender sobre Deus. Então, assim, quando esse eixo ego-self se alinha, quando a espiritualidade se alinha com a materialidade, você tem esse casamento sagrado, né? Você tem essa coniúncio. E ali você experiencia um estado de plenitude. E é o que o Jung experimentou quando ele entrou nesse transe, nesse estado alterado de consciência, numa experiência próxima da morte. E de fato ali ele viveu poucos anos depois disso. Então, só para resumir o que eu falei, o casamento entre Tiferet e Malhut simboliza a integração bem-sucedida e harmoniosa desses dois aspectos. Reflete a ideia de que a beleza e a harmonia das esferas espirituais superiores podem se manifestar de maneira equilibrada e concreta no mundo físico, né? Agora, dependendo de como você age, né, se você está mais para um pilar ou para o outro, como a Adriana falou anteriormente, esse equilíbrio pode se tornar muito difícil. E você vai ter que enxergar o que está na sua sombra. O que você se identifica mais vai gerar tensão com o que você nega em você, enquanto potencialidade. E isso vai atrapalhar o seu caminho. O Jung, então, entende que esse casamento ele se dá entre a consciência e o inconsciente, né? Quando eu jogar luz na sombra, né? Quando eu enxergar a coisa como ela é, aquela passagem de Paulo, de Tarso, né? Que ele fala, agora vejo em partes, mas então veremos face a face, né? Quando você conseguir ver a coisa como ela é como se você enxergasse a partir desse ser integrado. E aí a gente tem lá no budismo, das primeiras referências que eu trouxe, o iluminado, né? De novo, a ideia de luz. Por que o sol está lá em cima, né? Por que o sol que é o que ilumina? O sol é o que permite a gente enxergar as coisas durante o dia, né? Na ausência do sol, nós vemos só sombra. Para Jung, a análise é
a forma que você é o método de olhar para a sombra, através dos sonhos, através de pensamentos obsessivos, né, das preocupações, através dos vícios, através das repetições inconscientes de padrões. E aí eu tenho a oportunidade de olhar para mim, de me delimitar, de ver o que eu sou e o que eu não sou, de me abrir para viver experiências além dessa zona de conforto, me lançar na jornada heróica. Quando eu me permito fazer isso, para Jung, mesmo que você... A análise para Jung não é para quem está vivendo grandes problemas na vida, não. É para qualquer um, né? Mas, preferencialmente, aqueles que já têm maturidade para olhar e aceitar, e para dar esse passo em direção ao desconhecido, né? Para sair da zona de conforto. Ficar na zona de conforto, a gente erege muros, né? Para se fechar e para ficar ali. Então eu afasto quem é diferente e eu me relaciono, tendo a me relacionar com quem é semelhante. Tudo bem, até aí não tem problema nenhum. O problema é que você começa a discriminar o diferente como o ruim, né? Como o mal, como aquele que precisa desaparecer para que eu tenha paz, porque a existência dele me incomoda, né? Isso é a essência da psicologia analítica, né? E isso é caminhar em direção a esse casamento sagrado. O telos, é o norte, é para onde eu devo me encaminhar, né? Aqui tem um trecho das obras completas do volume 11/3. Por isso talvez se justifique psicologicamente que o nous dos gnósticos, que caiu sob domínio da physis, a figura quitônica tenebrosa da serpente, bem como o homem primordial dos maniqueus, tenham assumido em situações idênticas até mesmo as propriedades do maligno. No budismo tibetano, os deuses em geral apresentam ao mesmo tempo uma feição bondosa e um aspecto iracundo, pois exercem o poder em todas as esferas. A divisão de Deus em divindade e humanidade e o seu retorno a si mesmo no ato sacrificial constituem para o homem o ensinamento consolador de que em suas trevas está escondida uma luz que retoma a sua fonte, que retorna à sua fonte. E mesmo que essa luz quis descer até as trevas para libertar o que jazia aprisionado em meio à escuridão e reconduzi-lo à eterna luz. Essa é uma das grandes habilidades do Jung, de falar de forma poética, né, esses movimentos que a gente viu. Percebe que aqui ele está falando dessa descida, dessa emanação da luz que vem até a gente, para que a gente possa ir até a luz, né? E uma das formas de entender, um dos caminhos dessa Kabbalah, né, é essa emanação divina, que vem nos provocar, né? Por que era uma grande preocupação do Jung, né? E até uma das razões de por que ele ficou tão marginalizado na academia. Mas ele falou, por que o ser humano, desde que se tem registro, ele tem religiões? Por quê? Por que todas as grandes culturas tiveram religiões, né? Na interpretação dele é porque os padrões arquetípicos eles simplesmente se manifestam, né? E a busca pelo que é transcendente, que é um grande padrão arquetípico, ele faz parte da experiência humana. Então enxergar o ser humano sem religião é enxergar o ser humano pela metade. Por isso que ele foi muito crítico de linhas de pensamento, até mesmo depois filosóficas, que eram muito materialistas e reducionistas.
porque ele falava que isso é tentar enxergar a parte e chamar a parte do todo. E isso fatalmente vai te trazer uma ideia errônea do que é o ser humano. E claro que ele bate de frente aí com um monte, né, de pensadores, e hoje é por isso também que muitas pessoas não aceitam a visão junguiana, porque ele diz que essa parte religiosa, de onde vem religião, né, o nome? Religare, né, religere, reconectar-se com algo que é superior a você. Agora, o grande problema das religiões é que elas viraram grandes instituições com muito poder. E a ganância quis angariar o máximo de fiéis e necessariamente falar que o outro é o inimigo, mesmo se o outro está falando exatamente a mesma coisa. Só que ele não está falando, aqui não é um Deus monoteísta, ali são vários deuses, mas a expressão e a manifestação desses vários deuses é a mesma desse. Né? Não, mas esse é o único Deus. Né? E isso gerou muita guerra, muito conflito. E enfim, existem mitos que contam o porquê disso. Né? Porque o homem, se ele fosse esse ser perfeito, e se todo mundo fosse o ser perfeito, não haveria necessidade de Deus. Então, em diversas religiões, você vê mitos como a Torre de Babel, aquele que, né, o homem quer construir uma torre que ligue ao céu, então ele vai chegar muito próximo de Deus, então Deus manda uma maldição e todos vão falar várias línguas e os homens não vão se comunicar e a partir dali eles vão viver guerreando entre si. O mito da Torre de Babel é isso. O que eu citei agora há pouco, que Platão traz do andrógeno que é separado, né? Zeus faz isso porque esse homem andrógeno ele é muito poderoso. E se ele é muito poderoso, ele não precisa mais de Deus. E quem faz isso é Zeus. Né? Zeus separa então o homem para que ele passe a vida inteira buscando a sua cara metade. É daí que vem o conceito de alma gêmea, né? De que eu sou incompleto e eu preciso encontrar alguém que vai me completar, que vai me complementar. Né? E é um grande mistério. É um grande mistério. Né? É esse Deus que dá tudo e ao mesmo tempo pede tudo. Ele quer provas. Ele te abençoa, mas ele pode te amaldiçoar. Nas culturas antigas não havia, inclusive no próprio judaísmo antigo, dos povos hebreus, esse Deus sumus bonus, que depois é pregado, né, a partir do movimento cristão, não existia antes. O Deus que liderava Moisés e ajudava era o mesmo Deus que impedia ali os egípcios de chegar a interferir. Ou era o Deus também que, se não fosse, né, reconhecido, dizimava cidades inteiras como Sodoma e Gomorra. Né? Tudo isso, se a gente olhar, tem um ensinamento e uma lição simbólica. Né? A gente não pode olhar isso com um olhar simplista. E, de novo, voltando para a árvore da vida, na Kabbalah, a gente tem ali, nas esferas, todas essas potencialidades de manifestação, que faz parte simplesmente da experiência humana. Você pode ser um homem bom, uma mulher boa, mas diante de uma situação, né, de uma fatalidade na vida, você cometeu um crime. Né, você matar alguém, qualquer um pode fazer isso se testado ao limite. Muitas vezes, essas grandes variedades de expressões de comportamentos humanos que a gente vê nos contos, nos mitos, nas histórias, nos contos de fadas, são todas essas potencialidades arquetípicas que a gente vive. Só que a gente tem uma tendência maniqueísta de selecionar. Não, as que eu gosto são parte do bem, essas eu devo me identificar, e essas eu devo praticar. As que eu não gosto, que não são necessariamente más, são parte, né, do que deve ser excluído. O mundo não tem que ter isso. Só que toda vez que você fala o mundo não tem que ter isso, você está fechando os olhos para uma forma autêntica de manifestação de humanidade. E você está sendo egoísta, né, no sentido de é o meu ego que diz que o que presta, o que não presta, o que é bom, o que não é bom.
Quando você está fazendo isso, você está sendo como o Deus, que fulmina o outro, né? E que eleva o que ele gosta. O comportamento, nós somos feitos à imagem e semelhança dos deuses. Quando você olha nos pequenos comportamentos, em um dia, pode ser que você salvou Ló e destruiu Sodoma e Gomorra. Porque nesses padrões arquetípicos, nas pequenas coisas, você está fazendo isso, né? E para finalizar, tem um livro do Jung que chama Aion, que ele faz estudos sobre esse arquétipo do self. E ali é um livro bastante complexo, é um livro bastante profundo. Não é um livro que eu aconselho para iniciar. Quem começar a estudar Jung por esse livro vai desistir, vai falar, cara, Jung não é para mim. É um livro com excessos de referências, todas elas, você precisa ter várias referências para entender a referência, né? Então, é um livro que você precisa de muitos anos para entender, porque tem gente, e eu já vi várias pessoas assim, que ouve essa minha fala, vai correndo lá, vou pegar, então eu vou começar por esse mesmo. Aí vai lá ler, faz vista grossa para metade do texto que ele leu e vai falar, eu entendi sim. E vai falar o básico do que as palavras ele conseguiu aprender dali. Mas se se o Jung chega lá e fala nous, como ele usou agora há pouco, né, pneuma, uma série de numen, né, uma série de termos às vezes filosóficos, se você não entender a origem da palavra que ele está falando, você realmente não entendeu o que ele quis dizer, né? Você vai supor que você entendeu. Aion é um livro muito complexo. Essa parte aqui é um capítulo onde ele vai falar sobre a anatomia do self, onde ele vai trazer 4 quaternios, que não estão completos aqui, eu não vou trazer cada um deles, porque cada um deles poderia falar horas e seria enfadonho para quem não está querendo pesquisar profundamente isso, né? Mas esses 4 quaternios, ele coloca como se fossem as esferas das potencialidades da experiência humana, né? O primeiro quaterno, então, ele vai ter como a parte de baixo rotundo e a parte de cima lápis. Rotundo vem do redondo, né? Vem da grande mãe, vem da terra, vem do Uroboros, vem da totalidade. Essa parte aqui, inclusive, tem um diagrama que mostra isso, o rotundo como um grande círculo. Então, ele abrange tudo isso, né? Mas uma das formas de experienciar, de enxergar e que faz parte da existência humana é a lápis. Lápis vem de pedra, né? Pedra é do mundo inorgânico, dos minerais, dos elementos, né? Então, isso é uma parte da existência. Isso é uma parte do self. O self é o arquétipo da totalidade. Então, tudo que existe está incluído no self. Só que eu posso dividir isso em partes para entender melhor, né? Por isso que eu digo aqui a anatomia do self. Serpens é de serpente, e a serpente ela é um símbolo paradoxal. Ela, por vezes, foi identificada como o próprio Cristo, e por vezes ela foi identificada como o diabo. O diabo que tentou Eva a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali a serpente é representada como mal por algumas culturas. E algumas pessoas, de fato, vão falar isso, né? Em algumas religiões, elas falam, não, a serpente é o diabo, a serpente é o mal, né? Mas, ao mesmo tempo, a serpente oferece o fruto do conhecimento. A serpente é um símbolo de conhecimento. Nós só estamos aqui hoje falando e trocando porque algum dia, segundo a tradição judaico-cristã, Adão e Eva aceitaram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e foram expulsos do paraíso. Porque no paraíso ninguém aqui ia existir, né? Não ia ter todas essas linhagens. O paraíso é o lugar do não lugar, né? O paraíso é o lugar onde tudo já é perfeito. É uma espécie de mundo das ideias, né, do Platão. Lá não há possibilidade da nossa existência. Nós precisamos ser expulsos do paraíso para existir enquanto espécie, né? Então, daí a serpente ser esse símbolo tão paradoxal, que causa a expulsão,
E provavelmente alguém deve pensar, poxa, mas para Adão e Eva foi muito ruim, né? Sair daquele lugar e experienciar a dor, o sofrimento, a vergonha, a necessidade do trabalho, né? Foram os tabus impostos, que são os tabus que nós vivemos até hoje. Nós temos vergonha, nós nos vestimos, nós escondemos a nossa nudez, a nossa pureza, a nossa ingenuidade, né? Nós precisamos trabalhar, porque senão a gente não sobrevive, né? Nós sofremos, no paraíso não havia o sofrimento, então a mulher conheceu a dor do parto, né? E a gente sofre pelo trabalho e por diversas outras coisas. E então há uma tensão, né, entre esses dois polos. Diabolos é o que separa, né? Diabolos vem dessa natureza, a palavra de separar, né? E o Christos, que é aquele que traz o logos. Logos vem do grego e uma das possíveis traduções é conhecer, né? Então eu conheço, a partir da separação eu conheço, né? Você tem então o plano da serpente também é o plano animal e o plano instintivo, que faz parte da natureza humana, e o homem, né? O plano hominal, e o plano divino, que é o Adam Kadmon, é o Anthropos, é aquele que transcende, é aquele que não está mais aqui. Vocês percebem que nessa anatomia do self, nós podemos de novo observar uma gradação que vai do material até o espiritual, né? E aqui, eu resumidamente estou trazendo o que ele fala num capítulo inteiro, muito denso, cheio de referências, onde cada referência leva a outros livros que você pode pesquisar, né? E como que é construído. Isso que eu fiz aqui hoje, é isso que a gente chama de um estudo arquetípico. Porque se eu pego uma referência e falo um monte de coisas sobre ela, vocês ficam perdidos. Porque todo mundo, não só vocês, né? Se eu pego e comento. Porque são muitas coisas para lembrar. E a gente funciona assim, a nossa mente funciona assim. Quanto mais referências eu tenho sobre um assunto, mais eu consigo apreender o conhecimento de algo novo, né? Então, se eu trouxe aqui a Yggdrasil dos nórdicos, a árvore Bodhi do budismo, né? O caduceu dos gregos, a coluna dos chakras dos hindus, né? E a árvore da vida dos cabalistas, olha como essas referências trazem coisas em comum. Aí alguém pode argumentar, mas não são idênticas entre si. Mas tem um monte de semelhanças e essas semelhanças me ajudam a entender, né? Me ajudam a ter referências que eu vou, nossa, mas isso me faz eu entender melhor. Então, olha só que coincidência, né? Tantos símbolos que se repetem, tantos símbolos que trazem essa gradação, e aí isso você vai apreendendo, isso vai reverberando em você de alguma forma. Uma próxima vez que vocês entrarem em contato com algum desses conhecimentos, com alguma dessas filosofias, vocês vão lembrar que existem outras referências de outras culturas que pensavam muitas vezes o ser humano de uma forma bem particular, né? E vocês vão ver, não é do nada que isso daqui tirou. E claro que ao longo da história da humanidade, algumas culturas foram diretamente influenciando outras pela invasão, né? Pela guerra, pela apropriação cultural. Isso aconteceu. Os romanos, é sabido que os romanos faziam isso. Eles pegavam coisas da sua filosofia, do seu entendimento, eles dominavam um território e eles forçavam aquela cultura para essas pessoas. Então, óbvio, com o tempo, com os séculos, isso passando de geração para geração, uma hora se esqueceu que isso foi passado pelos romanos. O Jung não desconsidera isso, só que ele fala que isso não foi necessariamente o que aconteceu com todas as culturas, porque a gente
viu ao mesmo tempo aborígenes australianos tendo rituais parecidos com índios norte-americanos. E a distância de tempo e a distância cultural é absurda, e a distância geográfica também. Né? Por isso que quanto mais a gente pesquisa mais referenciais, mais a gente vai apreendendo. E o estudo da Kabbalah, eu sugiro que quem quiser se aprofundar, comece aos poucos, né? E eu observo que os rabinos, o que eles fazem é contar histórias, né? Eles ensinam a Kabbalah a partir de histórias. Por que a gente vê a Torá é um códex, né? É uma série de códigos, como foi mostrado na apresentação anterior? Porque ali você tem histórias que têm símbolos. Cada paraxá, que se refere a alguma parte da Torá, né, ela vai contar uma história com padrões arquetípicos, que tem vários símbolos que vão remeter a alguns aspectos da árvore da vida, que podem ser enxergados na árvore da vida. Mas acho que vocês entenderam que a Kabbalah, a árvore da vida, é só um diagrama, né? É só uma forma para eu organizar uma série de conhecimentos e experiências, mas a Kabbalah é uma prática, né? É uma filosofia, é cheia de ritualística. A Kabbalah não é decorar, como trouxe a história do primeiro vídeo, né, que foi colocado. Eu vou decorar os nomes das esferas e vou entender o que elas significam e vou vaziamente, porque alguém falou e eu li num livro que tem que fazer isso e isso para eu receber a energia de Hesed, de Gevurah, de Keter, né, de Tiferet. Não é isso, né? Não é isso. É através das histórias da vida, eu perceber esses padrões e eu ir praticando, né, a partir desse crescimento. Bom, era isso, né? Eu espero que tenha ficado claro aí. Foram bastante referências, eu tentei ser conciso, deixei claro muitas coisas de lado, fiz algumas generalizações que foram necessárias para conter essa palestra no intervalo de 1 hora, mas eu agradeço aí a presença e a atenção de vocês nesse momento.